Amém. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E se nós estamos num ano de expansão, num ano de crescimento, só cresce aquele que entende que precisa sair do lugar de conforto, né? A irmã falou agora há pouco. E se nós entendemos que se o Senhor quer dar um crescimento, quer nos levar a lugares mais altos, nós precisamos entrar no mover do Espírito Santo, se sujeitar àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? Neemias capítulo de número 4, vou ler a partir do versículo 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fendeu até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, amonitas, asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se de sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo, não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entramos neste ano e entendendo que neste ano nós estamos caminhando para o ano da expansão, e nós tocaremos nesse assunto durante todo este ano, porque eu tenho certeza que Deus não somente nos dará uma igreja maior, em números, mas o crescimento também é individual, o nosso crescimento espiritual, a nossa vida com Deus. Deus não quer e não chama ninguém para ficar estagnado. A verdade é que ou nós caminhamos, crescemos, ou nós ficamos parados e aos poucos nós vamos caminhando para trás. E neste ano, no ano de crescimento, no ano de expansão, nós temos grandes desafios como igreja. E uma delas é restaurar muitas coisas. Temos trabalhado nesses 3 primeiros meses para restaurar os departamentos, ministérios, chamar um pouco. Eu acredito que a partir do mês que vem nós teremos pelo menos uns 2 meses de que nós estamos chamando de MVP, né? Que nós estaremos ministrando, capacitando obreiros, irmãos, a estarem liderando célula, servindo na igreja, porque na medida que a igreja cresce, com certeza o trabalho também cresce, e dessa mesma proporção os obreiros também têm que crescer. Homens e mulheres desejosos de servir ao Senhor. Quando eu vejo esse texto de Neemias, ele tinha um trabalho, e o trabalho dele era restaurar os muros que uma vez haviam sido destruídos, os muros que uma vez estavam destruídos e as portas da cidade queimada. Ele recebe então cartas do rei para restaurar os muros, e o trabalho não era um trabalho fácil. Era necessário convocar todo um povo, e não é fácil, irmão, você receber algo da parte de Deus, e você conseguir fazer que todo um povo trabalhe juntamente com você. O pastor sabe, né, pastor? Recebe uma visão de Deus.
Deus abre as portas, envia ali todos os recursos, mas um homem sozinho não consegue restaurar e fazer esse trabalho. Neemias entendia, então ele fica sabendo que o povo estava em ruína, ele se dobra em oração e se coloca à disposição do reino para reedificar os muros. E uma coisa eu começo a aprender aqui, que quando você tem uma obra grande para fazer, quando você tem um trabalho que exige muito de nós, os inimigos sempre se levantarão. Não é fácil trabalhar na edificação de um muro ou de uma cidade. Quando os inimigos perceberam, olha que interessante que o texto que nós lemos fala que o ânimo do povo era tão bom, que os muros foram sendo restaurados de uma forma inacreditável. Por quê? Por causa do ânimo. Você sabia que um homem de Deus, uma mulher de Deus animado produz muito mais para o reino? Será que você sabia que quando você está animado, quando existe no teu coração aquela alegria de servir a Deus, você sabia que a obra cresce? Da mesma forma, um crente desanimado também é um grande problema. A obra não vai, os muros não se levantam. Mas um povo animado, a obra cresce. Eu vejo daqui de cima, estava até conversando com o irmão Mauro ali atrás, porque fala, não, o culto da tarde está muito cheio, o que vamos fazer? Glória a Deus, isso não é um problema. Se a igreja está crescendo, se não tem lugar para os irmãos lá atrás sentarem, isso é glória a Deus, porque estamos vendo uma igreja trabalhando, pregando o evangelho, que ama, tem paixão pelas almas. Não é um problema. A obra cresce quando o povo está animado. O problema é que os inimigos percebem o crescimento da obra e logo se levanta contra o povo de Deus. Os inimigos percebem o ânimo, percebem a obra crescendo e logo se levantam. E eles começam a forjar contra o trabalho, contra o povo de Deus. E ele começa então a dizer que se eles fossem entrar lá dentro e semear contenda entre os irmãos, a obra certamente pararia. Olha algo interessante que nós aprendemos aqui. Tudo começa do lado de fora. O inimigo se levanta, começa a ver a obra crescer, mas a estratégia do diabo qual é? Vê um povo animado, semeia contenda no meio do povo, discórdia no meio do povo, e aí paramos a obra. É simples assim, sim, é simples assim, irmãos. Quando o diabo semeia contenda, eu volto a dizer, os problemas, os levantes do inimigo sempre começam fora, mas o objetivo é entrar dentro. E nós temos cantado aqui para sempre seremos um. Irmãos, somos um, não existe aqui um ministério de uma pessoa, um departamento de uma pessoa, todos estamos caminhando juntos como uma igreja. Um ajuda o outro, a célula ajuda o outro, o departamento ajuda o outro, um irmão ajuda o outro. E juntos fazemos com que a obra cresça e os muros sejam reedificados. Mas o inimigo, ele é sujo, ele é astuto, ele coloca contenda dentro da igreja. E aí a obra para, os departamentos param, e o desânimo parece que é contagiante. É mais fácil você deixar 10 pessoas desanimadas do que 10 pessoas animadas, sabia? Semeia um probleminha ali, e aí você vê todo mundo desanimado. Foi assim que aconteceu com os espias lá. Foram lá espiar a terra, viram, voltaram dizendo, olha, lá só tem gigante, o povo lá vão nos consumir, vão nos matar, somos como um gafanhoto, e o povo inteiro murmurou. E agora você chega para os irmãos e fala, olha, esse é um ano grande, né? E Deus vai fazer coisas grandes, é um ano de crescimento, de avivamento, é um ano de nós expandirmos, e aí nem parece, o resultado às vezes é diferente. É difícil animar um povo, claro, mas um povo animado trabalha e rende muito mais. Aleluia. Então a estratégia do inimigo é suscitar confusão no meio, e as lutas começam a acontecer.
Então eu queria deixar alguma coisa interessante para nós refletirmos neste dia. O texto que nós continuamos lendo aí, fala que Neemias, o que ele faz então? Ele fica sabendo da estratégia do inimigo, então ele coloca as famílias para estar juntos trabalhando na obra. Ninguém sozinho aqui, famílias juntas, uns com os outros, fortalecendo e trabalhando na obra. Quando você envolve a tua família na obra, quando você envolve os teus filhos na obra, quando você envolve os teus irmãos na obra, você está querendo dizer: olha, não estamos sozinhos, a igreja é feita de famílias. E o inimigo muitas das vezes vai tentar dividir, separar as famílias. E o texto que nós lemos fala que Neemias diz assim: olha, é importante que nós lutemos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, pelas nossas famílias, pelas nossas esposas. Irmãos, o texto continua, nós não lemos, mas eu continuo dizendo que eles começaram a edificar um muro. Com uma das mãos seguravam as armas, e com a outra mão trabalhava. Isso nos fala de um ponto de equilíbrio. E aqui eu quero deixar uma mensagem para você. Com uma mão edifica um muro, com a outra mão segura a arma para lutar pela sua família. Não posso parar de cuidar da minha família para seguir a Jesus e fazer a obra, mas também não posso deixar a obra para cuidar da minha família. Deus me deu duas mãos para mim ter um equilíbrio. Eu tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar dos meus filhos, da minha esposa, tenho que dar atenção, orar por eles. Da mesma forma, tenho que trabalhar para Deus. O muro tem que ser levantado. Guarda algo no teu coração nesse ano de expansão. Você precisa correr, precisa trabalhar, precisa se envolver, precisa fazer algo para Deus. Não deixa a tua família para trás, envolve ele no trabalho. Envolve a tua família, envolve a tua esposa, envolve os teus filhos no trabalho. Não deixa eles para trás. Mas também não cometa o erro de investir na tua família e esquecer Deus. Esquecer a obra que Deus colocou em tuas mãos. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se não for Deus cuidar da tua casa, você vai estar trabalhando em vão. Tenhamos equilíbrio, não desanima nem na tua casa, com os teus filhos, com a tua esposa, teu marido, não desanima, porque um crente animado produz muito para o reino, amém? Se anime, olhe para a tua família e diz: vamos trabalhar para Jesus, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Existe um muro a ser edificado, existe muito trabalho, a igreja está crescendo, tem muito a fazer, e quem não se envolve, não desenvolve. Mas se você se envolve, você desenvolve, cresce, expande e agrada o coração de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Tenhamos equilíbrio. Cuide da tua família, mas também cuide da casa de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.